Conversas. Bem-vindo ao Conversas que Faltam, um espaço criado para o diálogo transbordar e, quem sabe, transformar. Aqui não temos respostas prontas, mas uma intenção clara de inspirar para a gente construir. Eu sou a Michelle Awad e te convido para mais uma conversa. No dia de hoje, refletindo, a gente falou muito sobre o cenário atual, onde cada vez mais a gente estuda a importância das relações para a longevidade, para a saúde física, mental e emocional. Mas, ao mesmo tempo, o mundo entrega para a gente hiperconectividade, muito individualismo e, muitas vezes, relações mais superficiais. Por isso, a gente decidiu fazer uma edição especial no mês de junho para falar aí do Dia dos Namorados. E falar, discutir um pouco sobre casamento, carreira e conversas que não podem faltar nessa jornada, que muitas vezes a gente fala pouco. E para isso, o meu convidado é mais do que especial, é o meu para sempre namorado, Felipe Silva da Costa. Ele está aqui comigo, meu amor, para a gente falar sobre isso, sobre essa jornada que a gente vem construindo juntos. E para começar, vamos contar um pouquinho da nossa história? Vamos lá. Bom. Obrigado primeiro pelo convite. Não é só é estranho ser entrevistado por você depois de tanto tempo, mas acho que a nossa história merece ser contada, ser propagada desde o início e muito baseado nisso mesmo. Realmente a gente vê as relações cada vez mais superficiais, mais desconectadas, enfim. E a gente tem uma relação muito legal, não que tenha sido fácil nesse tempo todo, mas realmente acho que a gente pode servir de exemplo para um monte de gente, isso desde do nosso início até toda a nossa jornada, inclusive sobre os temas que a gente vai colocar aqui. Bom, a gente se conhece de uma forma bem inusitada, né? Motivada por uma outra paixão, que é futebol, que eu fui voltando de uma comemoração, uma amiga em comum que tinha estudado com Michelle me apresentou ela e na hora que eu bati o olho, eu falei literalmente que eu ia casar com ela. Chamei os 17 anos, Michelle 17, 18 anos também, mas ali começou toda a nossa trajetória de conquista, reconquista e tudo mais começou naquela noite de 21 de dezembro de 1997, no século passado, e estamos aí São até quantos hoje. anos você que é bom nas datas? São 28 anos agora, né? A gente comemora 28 anos juntos de namoro. E de casamento estamos indo para 19 anos, quase 20 anos de casado. Então, uma história muito, muito rica de detalhes. A gente estava numa fase muito nova da vida, que a gente estava no pré-vestibular. Eu entrando na faculdade, tinha passado na faculdade na sexta, isso foi no domingo. E realmente ali mudou toda a minha, inclusive os pensamentos que eu tinha para minha carreira. Eu entrava para medicina para fazer cardiologia e morar no interior, como sempre tinha projetado para minha vida até os 17 anos. E me apaixonei por uma metropolitana que queria ficar e queria fazer tudo aquilo ali e fui descobrindo realmente que eu conseguia fazer essa conexão das coisas que eu amava, como a medicina, como você, e a gente conseguia fazer a minha carreira andar junto da gente, não afastar a gente. E foram 9 anos de namoro. 9 anos de namoro, a gente Com namora aí desde 17, 18 17 anos. até casar com 26 anos, Casar né? com 26 anos. 26, 25 ou 20, 26, 26, 26 eu, 27 você tinha acabado de fazer né? na semana. Exatamente. A gente morava junto ali há alguns meses. Tivemos férias nesses 9 anos. Não foi uma história Algumas. simples, todo mundo que acompanhou sabe disso, que a gente realmente, até pelos nossos Sim. temperamentos e vontades, a gente realmente batia muito de frente até a gente aprender que a nossa história estava realmente traçada, a gente está junto. A gente passou por muita coisa para poder aprender, inclusive afastamentos, algumas vezes Longos. longos e definitivos, e que a gente Sim. foi, como eu falei, se reconquistando, Sim, né, por sim. vários motivos, mas a mão divina sempre estava colocando a gente no mesmo caminho. E uma das coisas que eu lembro muito, assim, me chamou a atenção dessa fase nossa de namoro, mas que a gente ouviu algumas vezes, e você falou da nossa personalidade, né? Assim, que acho que seu pai disse uma vez isso pra gente. Vocês são duas locomotivas e tem alguns momentos na relação que a gente vai precisar um apoiar o outro, né? Então, eu acho que durante muito tempo, acho que cada um de nós puxou para um lado. E aí depois veio uma fase que é uma fase que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né?
sobre fertilidade, sobre silêncio, sobre tudo que a gente viveu. Porque eu acho que nesse momento a gente tinha casado há pouco tempo, que a gente decidiu aí aumentar a nossa família. A gente se deparou com bastante dificuldade, né? E como é que foi isso para você? Assim, a gente fala muito isso sobre a perspectiva da mulher, né? Assim, mas como é que foi isso para você? Como é que foi viver todo esse período? E eu vou falar, a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui, mas como é que foi para você viver essa trajetória de dificuldade É, na fertilidade? eu acho que, assim, de uma forma própria, a maternidade e a paternidade são coisas Sim, completamente diferentes. Não é uma. São sim, relações sem diferentes do paralelo. homem com ser pai e a mulher com ser mãe. Sim, E a paternidade, para mim, não estava acima do nosso relacionamento, nunca teve. E te dar apoio naquele momento, não que eu não quisesse ser pai, eu era sei. mais importante do que propriamente ter filho, né? Sim, Então, o início, né, da gente procurar fazer acontecer, no momento foi muito realmente frustrante no início da gente ver que a gente não estava conseguindo, mas eu tenho certeza que foi um dos pontos da nossa história que mais uniu a gente, né? sim, Então, a gente poder passar por isso juntos, né? Ser preparado, a gente foi preparado para fazer essa, essa mudança na nossa vida ali, de passar para uma outra fase, não só do nosso relacionamento é, como casal, a gente ser pai de um serzinho, foi, para mim, bastante desafiador, mas ao mesmo tempo de um amadurecimento como homem, como marido, como pessoa, como indivíduo sim, propriamente muito grande, porque realmente sei quanto você penou com isso na tua cabeça, assim, dentro sim, das suas vontades, você não conseguia. E a gente sim, sempre foi privilegiado de tudo que a gente batalhava para acontecer, acontecia. A gente nunca teve nada de mão beijada. E eu acho que a gente ficou, entre aspas, mal acostumado, né? De tudo que a gente queria ao longo da nossa acontecer ao vida, longo né? da nossa vida. Mas era uma coisa que não dependia tanto só de nós. Então, eu acho que foram alguns anos ali dessas tentativas e algumas tentativas, né? Então, assim, Sim, que fizeram a gente amadurecer e em nenhum momento a gente se viu se desconectando. sim, A gente se viu cada vez mais conectado, na verdade, né? sim. Então, foi uma época de muito crescimento. Se fosse escolher uma palavra, mais do que Sim, sofrimento, foi uma época de muito crescimento, né? crescimento pessoal, crescimento, como eu falei, um amadurecimento como homem propriamente, assim, um Sim, desafio da minha vida foi a gente conseguir sim, que nossos filhotes viessem, né? sim, sem dúvida. E assim, contando um pouquinho para vocês, a gente tentou aí, né? Nós fomos tentantes por 7, quase 8 anos. 8 tentativas, né? 8 transferências. Foram 9 transferências, 4 estimulações. Então a gente fez FIV no primeiro, na chegada do Antônio, antes do Antônio chegar. Uma perda gestacional, né? Eu escrevi há pouco tempo sobre isso no Conversas. Um diagnóstico de idade reprodutiva bem acima da que eu tinha biológica na época, então foram momentos bem desafiadores, assim. Mas, assim, quando você traz, e eu acho interessante a gente trazer essa perspectiva, e não mundo de Poliana, mas quando a gente olha para trás, e quando eu olho para trás, eu tenho a mesma percepção que você, assim, que foi um período que pela primeira vez, lembra da história da locomotiva que eu falei agora, que seu pai trazia? Foi a primeira vez que eu acho que a gente olhou na mesma direção. E quando eu falo de relações, eu acho que sólidas, profundas, intencionais, assim, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados, assim, como é que um casal, é, como é que uma relação amorosa, ela consegue se manter ao longo do tempo, tendo objetivos comuns, sabe? Então, acho que ali foi um grande aprendizado. A gente teve esse desejo comum, esse objetivo comum, porque muitos casais que viveram o que a gente viveu e se separaram, né? Então, não acho que é uma situação que une qualquer casal, mas uniu a gente. A gente batalhou por aquilo, era um objetivo nosso comum. E eu acho que um outro aprendizado que eu lembro muito dessa época foi a consciência de que a gente não controla nada nessa vida.
Porque naquele momento você também teve uma pausa. A gente vai falar de um momento de pausa, assim, mas um momento de pausa forçado ali, por questão de saúde. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quer falar já? Como é que foi Sobre. essa sua pausa? Nesse meio todo, né? Acho que a gente começa as transferências em 2010 Sim, para 2011. Em 2012 eu tive um problema de saúde grave. Fiz uma embolia pulmonar grave e colocou tudo na minha cabeça numa outra perspectiva. perspectiva, né? Sim, Então, como eu falei, a gente, até ali, eu estava com 32 anos, tudo que a gente batalhava, a gente conseguia, e a gente nunca teve nada de bombejado, então a gente sempre batalhou muito, trabalhou muito, sim, estudou muito para conseguir tudo que a gente construiu. E eu tenho um problema de saúde que me bota em cima de uma linha, como eu falei, eu bati numa trave, passei em cima da linha, bati na outra trave e não fui. sim, Então, a partir dali comecei a ter uma visão diferente sobre a vida, propriamente. sim, A perspectiva de morte, ela muda a forma como você enxerga a tua vida, propriamente. Então você começa a valorizar muitas coisas. E dentro desse processo, a gente estava no meio da transferência, e eu me lembro perfeitamente, inclusive, que durante a minha internação tinha uma transferência marcada que a gente fez. isso também. E que não veio, mas assim, para mim era muito importante porque eu não sabia se eu ia ficar. Então Sim, era é, a possibilidade de eu deixar alguma coisa que era dar sim, certo aquela transferência. Então, essa pausa, né, eu fiquei 3 meses quase sem trabalhar propriamente, me recuperando, foi muito importante sobre mudança de alguns gatilhos que eu tinha de trabalho. Eu falava que eu sofria da síndrome do pink cérebro. Quem tem aí mais de 40 vai lembrar do desenho do Pink Cérebro, que toda noite eles iam dormir pensando como é que eles iam conquistar o mundo no dia seguinte, qual era o plano mirabolante de trabalho, onde é que eu ia trabalhar, quantas clínicas eu ia atender, quantas cirurgias eu ia fazer. E naquele momento eu tive um problema impeditivo, eu não conseguia trabalhar, né? E não foi a favor da minha vontade. Então eu tive que repensar isso e repensar minha carreira e repensar como é que eu ia lidar com esse tipo de estresse e a partir daquele ponto eu reconstruir o meu plano de carreira propriamente, né? Nesses últimos 13 anos quase, né? Estou andando em outra linha pontilhada do que eu tinha traçado até aquele momento. E foi importantíssimo, inclusive para minha paternidade. sim, Então a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo com uma conexão do que tem que acontecer, né? É o teu destino, já tá escrito ali. Então eu sim. tinha que passar por aquilo para eu poder desacelerar, para eu poder viver uma paternidade plena, como graças a Deus eu consegui viver, Sim. e que se de repente eu não tivesse tido aquela pausa com 32, eu Você não não sei nem seria se o eu chegaria pai. aos 42. E não seria o pai, E não talvez, seria, que exatamente, você é hoje, né? Eu não tenho teria construído certeza minha disso carreira também. para me dar tempo para fazer isso. Sim, sim, Então, dentro disso, né, acho que a gente nunca trabalhou focado no dinheiro, isso é fato. Então, assim, que fique bem claro, a gente sempre trabalhou focado em produzir, em fazer, e realizar em coisas realizar coisas, em trazer alguma coisa legal para o para o mundo, né? mundo, exatamente, nas nossas Sim, carreiras. Isso foi uma coisa que sempre atraiu a gente um no outro, propriamente, essa vontade sempre fez a gente se ajudar bastante. E eu consegui naquele momento construir a minha carreira de uma forma que hoje o meu consultório, nossa clínica, né, é ao lado de casa, eu consigo levar as crianças no colégio, voltar a trabalhar, sim. operar, voltar para casa, dormir com eles, enfim, coisas que eu provavelmente se eu tivesse seguido naquela linha eu não teria conseguido hoje. Não sei nem se eu seria pai. Exatamente. Amém. Muito orgulho da gente também. E assim, mas tem outros BOs aí nessa história que a gente ainda vem, né? Aprendendo e discutindo, e assim, eu acho que uma das grandes fortalezas que a gente tem é conversar, né? Então, assim, a gente conversa. Mas é a questão das carreiras intensas que nós temos, né? Então, assim, tanto eu quanto você, né? Então, a gente sempre teve desejos de realizar coisas. E eu acho que isso também foi uma das coisas que foi muito saudável para o nosso casamento, e para a nossa história longa, que a gente nunca perdeu a nossa individualidade, mesmo tendo esses objetivos coletivos. E, mas como é que é para você, assim, essas nossas agendas, essa vida louca que a gente leva, né? Tendo que trabalhar, querer realizar, mas também tendo a ordem de prioridade muito clara de família. Conta um Ah, pouquinho. eu acho que aí vale muito.
a gente ter começado muito cedo. Como eu falei lá no início, né? Eu passo no vestibular e te conheço. Sim. Você, logo na sequência, muda seu plano, inclusive, de fazer medicina para fazer psicologia, se encontra ali Uhum. e a gente vive toda a nossa carreira, nossa construção de carreira juntos. Sim. Então, eu acho que isso facilitou de uma certa forma. Então a gente não caiu de paraquedas, os dois formados, cada um com sua carreira já criada e se conheceu e partiu daquele ponto. A gente construiu desde o primeiro dia de faculdade, basicamente, todo o nosso relacionamento e as nossas carreiras, não em paralelo, mas conectadas. Sim. Então isso, de uma certa forma, acho que facilitou essa construção, conseguindo seguir nas individualidades de cada um. Sim. De trabalho, de você se transformando em executivo, eu me transformando em cirurgião, e cada um viveu isso intensamente ali. Então, nesse ponto, eu acho que é um ponto positivo a gente ter começado junto lá atrás. Um Sim. não tolheu o outro, um, pelo contrário, sempre incentivou o outro a seguir, Sim. em todos os pontos, ou plantões, ou estágios, ou viagens, ou seja lá o que for. É, Pós-graduações e residências, enfim. Todas as mudanças que a gente fez de casa foi Felipe que fez, porque eu estava sempre Deixar ele viajando. sempre arrumava uma viagem a trabalho para Coincidência ou fazer e cair no não? meu colo. Mas assim, mas é verdade, assim, e toda essa dinâmica. Então, quando eu li a pergunta, né, que a gente já ia fazer, eu fiquei pensando nisso, falei assim, poxa, mas isso não dificultou, pelo contrário, né? A Sim. gente conseguiu sempre construir até acertar horários baseados nisso. Sim, mas ao mesmo tempo a gente teve desafios no sentido de que você teve essa experiência pessoal aí, né, de pausa muito cedo, né? Você tinha Sim, 32 anos. E muitas vezes a gente teve e ainda tem, mesmo eu tendo tido a minha pausa forçada no ano passado, reflexões sobre isso que você me traz muito em termos de aprendizado e prioridade na vida, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, que assim, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso pessoal, né? Você ainda me desafia nesse lugar, muitas vezes, em relação... A minha relação não com o meu trabalho, mas com a minha carreira. Porque eu acho que você aprendeu muito cedo a colocar as coisas sob novas perspectivas, assim. E você me desafia muito. assim, eu fui procurar algumas outras coisas para complementar esse meu pensamento, porque na verdade eu estava girando uma chave mudando completamente a Sim, minha forma de carreira profissional, né? Eu vi que, como eu falei, eu não ia chegar aos 42, se eu não tivesse tido essa pausa com 32. Quando eu enxerguei isso, eu comecei a propriamente estudar como é que eu podia fazer aquilo. Não era uma coisa natural minha, sim, né? O meu core é exatamente sair trabalhando, fazer sim, acontecer, enfim, e eu via que eu não tinha essa possibilidade e que aquilo não era saudável. Então, começar a estudar, ler filosofia, enfim. É, Voltei um pouco mais para minha religião propriamente, fui sim. procurar pontos que pudessem me diminuir essa ansiedade dessa produção, né? Eu sou ligado no 220, quero fazer tudo ao mesmo tempo, mas hoje eu entendo perfeitamente que faz parte até da construção dos processos de trabalho esse ócio Essas criativo, essas paradas, essas pausas, exatamente para você pegar aquele monte de ideia que brota na tua cabeça e colocar nas caixinhas e organizar as caixinhas e você vai ter um resultado mais rápido do que você mergulhar naquela profundamente nessa confusão de ideias que estão na sua cabeça para a carreira e a partir daí você tentar tirar um resultado. Mas assim, essa construção, como eu gosto de falar, isso é um desafio diário e minutário, como eu falo, né? Isso é minuto a minuto, eu me desafio a parar, repensar, pensar qual é a melhor estratégia. Então, assim, dentro disso eu fiquei muito mais estratégico no gasto de energia. Perfeito. Então, você trabalhar demais não quer dizer que você vai ter melhor sucesso ou Mais produção. melhor produção, Sim, exatamente. Então, às vezes, sim, você precisa cadenciar, guardar energia para momentos certos. sim. Então, E ampliar teu repertório, né? sim, Assim, aí vai tendo os ganhos secundários, né? Hoje o sim, pessoal chama de soft skills, né? Você vai tendo outras habilidades, outras coisas que te ajudam a construir para dentro do que você faz de principal. sim. Qual é o meu principal hoje? Eu sou cirurgião vascular, cirurgião endovascular, enfim, mas ao mesmo tempo eu consigo Ser ter outras empreendedor coisas, ser empreendedor e tal, e que me ajudam demais na minha carreira como principal. médico, então. Como médico, como Super. cirurgião, como lidar com o meu paciente, como lidar com aprende como é que você lidar com o cliente, desenhar produto, mercado, enfim, você vai aprendendo outras coisas Sim, que vão virando realmente um repertório, como você falou,
dentro da sua carreira principal. Aí você vai vendo que, na verdade, você não é cirurgião vascular. Você é o Felipe, que faz todas aquelas funções. Enfim, e que elas agregam mais do que separam. Então, aquela pausa que eu tenho fazendo uma reunião da DBKZ, enfim, aquilo me ajuda a voltar mais leve, de repente, para um ponto de uma programação de uma cirurgia de carótida de aneurisma. Não me Sim, atrapalha. sim, Né? sim. Vira realmente uma dissipação de energia para outra coisa, para depois eu voltar mais leve para aquilo ali. Super. E aqui ele me ensina todos os dias o quanto é, não necessariamente o hiperfoco traz pra gente melhores resultados. E durante a minha vida eu tive muito isso, assim, muito hiperfoco. E hoje, depois da minha pausa forçada no ano passado, que eu também tive, por questões de saúde, eu reflito muito e tenho me feito convites, e o Conversas que Faltam é um projeto que veio dessa vontade de expandir, que ele me ensina todos os dias, de pensar diferente, de aprender coisas novas. Mas, nessa nossa história, qual foi a conversa mais difícil que a gente teve para você? Difícil, hein? Botar uma ordem de. Não sei, assim, eu, eu acho que a gente teve conversas difíceis sobre até esse ponto de carreira, que levaram inclusive a gente a separações, a uma Sim, separação, inclusive sim, dentro do casamento, sim, sobre esse direcionamento de energia para o trabalho, não para casa. E como eu falei, a gente está 29 anos juntos, né? 28 anos juntos, 19 de casado. E foram conversas sérias e conversas que realmente levaram, inclusive, a tempos que, como eu falei, que na verdade o que a gente achava que ia separar a gente acabou sempre sim, fazendo a gente se unir, porque era a pausa. Às vezes a gente precisava de pausa um do outro, inclusive, sim. para poder entender a importância um na vida do outro. Isso para os dois lados, né? Então, Super. eu acho que as nossas conversas de separação, de você botar ali em xeque o nosso relacionamento, que aconteceu em várias fases, né? De namoro, noivado, casamento, enfim, Sim, foram importantíssimas. E aqui seria o ponto definitivo. definitivo, que seria de Sim, repente a não maternidade, a não paternidade. Pelo contrário, sim. foi o ponto que eu acho que todas essas separações amadureceram a gente para a gente entender assim que, cara, não adianta. A gente já tentou Entendeu? A gente muito. tentou de tudo, ficar separado não é isso que vai separar a gente. Sim, Então, assim, sim, vamos entender que a gente precisa lutar junto por isso, sim. por mim, por você, por nós, pela humanidade, que a gente trouxe 2 anos Amém. para o mundo. Mas, assim, a gente vai entendendo que esses relacionamentos densos como o nosso, eles vão funcionar com conversas difíceis. Sim, O que não pode é faltar conversa. é isso, né? E assim, a Então, minha conversa mais difícil foi talvez nesse momento que a gente estava vivendo, que a gente vivia, né, momentos de tristeza profundo ali, né? E a gente tentava se reerguer e achar novos significados. Mas eu lembro um dia no carro, eu vou chorar. Eu lembro um dia no carro que a gente falou, cara, é, tem hora que não é só o amor que basta, né? Então, assim, e aí que eu faço a reflexão pra gente nesse mundo, né? Assim, o quanto a gente precisa ser intencional. E o meu grande aprendizado, e eu divido isso com muitas pessoas na minha vida, sempre que tiver uma dúvida numa relação que é importante pra você, é, se reconecta com o objetivo, né? Então, assim, e eu lembro da gente conversar fervorosamente sobre isso. Tem hora que amor não é suficiente. E o que que a gente vai fazer diante disso? É, mas a gente continua escolhendo, mesmo naquele momento, enfrentar junto, é, e sair do outro lado. Então, assim, a gente vai aprendendo que as coisas vão acontecendo para preparar a gente para outros momentos, né? sim. Então, tudo que a gente passou foi preparando a gente para um momento mais De alegria alto, de intensa, alegria intensa, que foi a gente ter a nossos filhos, chegada. né? A chegada dos Até nossos a nossa filhos. família, né? Até a nossa família, né? Os A nossos milagrinhos. conquistar nosso sonho maior, que era construir a nossa família. E eu acredito que, assim, às vezes as pessoas olham pra gente e falam, pô, 19 anos de casado, assim, deve ser um relacionamento sem brigas, sem estresse, mas, assim, pelo contrário, acho que Continuamos continuamos intensos. intensos, assim,
Mas o respeito pelo tempo do outro acho que foi Sim, melhorando muito com o sim, passar do tempo. Então, hoje a gente tem o desafio, a gente conseguir fazer isso e dar atenção aos dois filhos ao mesmo tempo, sim. numa mesma, às vezes numa mesma sala. A gente consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. E a gente continua passando pelos desafios, e não tenho dúvida que a gente vai passar por vários outros nesses próximos Ainda anos. teremos muitos. E que bom. Não tem monotonia aqui. Então, tem um outro tema que eu acho que das relações e que são que para mim também é relevante quando a gente fala de dinheiro, acordos, né? E cada um se constrói de um jeito. E aí nossos acordos sempre foram meio tácitos, assim. Eu acho que eles nunca foram, né? Em relação a isso. Mas, de novo, aqui eu trago um grande segredo, eu acho que para o sucesso da nossa relação, porque as relações são específicas, mas que foi a gente manter a nossa individualidade, né? Assim, como é que você vê a nossa relação com construção de patrimônio, vida financeira, ao longo desse tempo? Bom, a gente, desde o início, né, desde que a gente Sim, não tinha nada, a gente sempre dividiu tudo entre os dois, não necessariamente meio a meio, né? Então, quando a gente casou, a gente tinha a opção, vamos fazer o quê? Vamos juntar tudo numa conta conjunta, vamos conseguir contas separadas, e até hoje, em 20 anos, a gente tem contas separadas, não ai fez de mim, se eu tivesse. nem cartão de crédito. Então, assim, aconselho, vai aborrecer. Então, assim, dentro disso, a gente acho que tem uma relação muito, Sim, muito clara sobre tanto a construção do nosso patrimônio sim, quanto as dívidas de casa, propriamente, né? De contas, colégios, enfim, de sim, tudo. E sei, acho que assim, isso nunca foi tão fluido na fluido, nossa vida, então assim, sim, não tem um ponto sempre de foi muito conselho natural. propriamente para as pessoas, cada um vive de uma forma. Tem gente que faz a separação de bens, já divide desde antes, a gente começou sem nada. Sim, Então tudo que a gente construiu foi do zero. A gente vendeu um carro para pagar a festa de casamento. sim, Então, assim, então tudo que a gente foi fazendo sim, juntos e hoje me arrependo de zero, assim, sim. não tenho conselho propriamente. Falar que assim, não tenha conta conjunta com a sua esposa, não tenha cartão de crédito, cada relacionamento funciona de uma forma. Sim. Mas sabe uma Então, coisa que eu acho? Que, assim, nessa parte financeira, é, a gente sempre fala isso um pro outro, assim, às vezes eu falo isso para pessoas que trabalham comigo e tal. É, o dinheiro vem, né? Então, assim, acho que muito antes de ter as ondas de propósito, e temos reflexões sobre isso também, mas façam sobre o que você ama e parelho paroró. Eu acho que a gente sempre teve essa relação com a nossa carreira, com a nossa entrega profissional e com o dinheiro, assim, que seria consequência, mas não seria o alvo principal, perfeito. né? Eu acho que isso foi muito importante, é muito importante até hoje, essa Sim, construção. Eu acredito no trabalho com que você ama, e sim. você não trabalhar nenhum dia na sua vida, mas Mas eu faço uma tivemos, vírgula. mas, Assim, mas saiba ganhar merecidamente sobre a sim, forma como você trabalha. valorizá-los. Valorizar o seu trabalho. Sim, Por quê? Porque cada dia que eu tô lá trabalhando, eu tô afastado da minha família. Então, assim, eu tenho que estar bem remunerado para fazer o que eu faço. Não só pelo risco, não só pela função, mas, assim, pela demanda de tempo propriamente. Então, trabalhe com o que você ame, né? Mas também aprenda a valorizar o seu trabalho. sim, Ponto. sim. Então, assim, eu acho que deve ser muito ruim você acordar todo dia e falar assim, pô, não acredito que eu vou ter que ir trabalhar, não acredito que eu vou ter Sim. que operar de novo. É melhor você não E operar. mesmo que eu ganhe muito por Mesmo que isso. eu ganhe muito por isso. Pode Sim, pagar US$ 1 milhão, que não deve ter preço. Você se levantar da sim, cama e fazer uma coisa até porque você não vai fazer bem. sim, Então, assim, é um paradoxo. Quanto melhor você faz o que você está disposto a fazer, teoricamente, melhor você vai ser remunerado, desde que você saiba fazer esse tipo de valorização. sim, Porque senão você vai realmente ser abusado, ou sim. por uma empresa, ou por uma, enfim, ou pelo sistema propriamente, mas você vai ser abusado. Você é um profissional super talentoso, super bem preparado, mas você não sabe valorizar o seu trabalho. Isso a gente sempre soube, tanto Sim. você no mercado executivo quanto eu no meu mercado médico, não só a gente trabalhar muito, mas saber que a gente precisa receber o justo, né? Então a gente sempre trabalha Merece baseado nisso. também, né? Mereceu. Mas ao mesmo tempo não mirar. Sempre Não foi uma merece guia isso. pra gente, um guia pra Nunca gente, foi, né? nunca foi. Nem Ah, isso assim, a disposição para trabalhar propriamente. Como a gente fala assim, se amanhã acabar tudo, você está disposto a fazer qualquer coisa sim, para trabalhar? Estou disposto. Então a gente não tá. E os dois sempre pensaram dessa forma.
né? Os dois sempre trabalharam dessa forma. Então a gente nunca botou empecilhos a trabalhar ou não a trabalhar, né? Sim, Então, mas sempre procuramos também, como aconteceu, inclusive, né, na época do nosso casamento, eu lembro sim, sim. perfeitamente, você pediu demissão, né, da gente para pagar a festa do casamento, eu falei assim, cara, eu não tô feliz, assim, eu não quero mais trabalhar E ali. nessa época você ainda tinha alguns questionamentos, você falava, amor, mas trabalho e felicidade, não Isso foi necessariamente pré-TEP, exatamente, pré-TEP. pré-embolia pulmonar. Então, assim, que mudou a minha visão sobre Sim, trabalho. sim, Então, assim, esse Felipe que eu estou falando aqui para você é o Felipe pós-2012. Então, assim, sim, sim. essa diferença com certeza fez na minha vida, né, de entender que realmente não era sair trabalhando, não era sair fazendo, era fazer isso de uma forma inteligente, gastar sua energia de uma forma inteligente. Então, agora, na sua parada, fico muito feliz, por exemplo, com o Conversas que Faltam, que eu sei que vai complementar, de uma Sim, certa forma, isso, vai ser um dissipador de energia sim, dentro desse trabalho paralelo que vai acrescentar muito ao que você faz de base. perfeito. Então, essa construção da Michelle, diretora de RH de uma empresa multinacional, a empresa só vai ganhar. Sim, Né? Eu vejo isso perfeitamente. Por quê? Porque você está dissipando a sua energia ali em outra coisa e voltando mais leve para a sua função sim, primária, ou na empresa A, ou na B, ou na C, mas a sua função como diretora de RH, com as suas responsabilidades, com certeza vai ser mais leve. sim. E me reconecta muito mais com o que eu quero deixar. Eu acho que para onde eu quero que eu passe, onde eu quero que eu esteja. Para mim, para o mundo, para as empresas, para o que for. É isso aí. E se você tivesse que voltar esses 27 anos atrás, sem saber disso tudo que aconteceria com a gente, o que que você diria pra gente, assim? Eu falaria para cometer os mesmos erros. Assim, Sim, a gente chegou aqui exatamente por conta dessa construção. sim, Eu tenho, dentro dessa parte, fazendo um parênteses aqui, eu fui estudar muito filosofia estoica, me encontrei ali no pensamento da filosofia estoica, e tem uma frase que, inclusive, levo na pele, que é o amor fati, ame seu destino. Né? Então, assim, nosso destino já foi traçado, a gente botar todas as brigas, separações, problemas sim, que aconteceram. Assim, eu não queria que nada acontecesse, a gente não teria chegado aqui como a gente chegou. Então, tudo faz parte dessa construção do nosso destino. Então, desde o primeiro dia que eu te vi propriamente até agora, eu falo assim, cara, aconteça, se cobre igual, faça da mesma forma, sim, é, enfim, ame do mesmo jeito, porque é sim, o que fez a gente, é o que constrói a gente, né? perfeito. Então a gente não é construído só pelos acertos, a gente é construído pelos erros e muitas vezes muito mais pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Então, com certeza, o nosso relacionamento, a nossa construção pessoal, profissional e pessoal, foi muito pautada pelas coisas que foram acontecendo. Então, pro Felipe lá de 17 anos, pra Michelle lá de 18 anos, eu falei assim, cara, faz tudo igual. Não Sim, muda nada não. Entendeu? Porque é isso que vai fazer vocês chegarem à nossa idade, que eu não vou falar. Mas assim, mas aos nossos 45, 46 anos, 45. 45 anos, mas assim, da forma como a gente chegou. Então, Sim, assim, sentado aqui nessa mesa, batendo esse papo, construindo relembrando, coisas, sim, relembrando coisas, construindo. A gente está aqui construindo um projeto, construindo um outro projeto que está vindo, enfim. E assim a gente vai. sim. Outros desafios pela frente. Alguma pergunta que eu não te fiz, você gostaria que eu tivesse feito? Não propriamente, Mais assim. alguma coisa você acha que fez diferença nessa jornada? Ah, fez sim, assim, eu acho que a gente tem uma base familiar muito bem construída. Sim, Né? Os nossos pais vêm de relacionamentos também muito longos, né? O seu pai, a sua mãe, os meus pais. sim. E fazendo um outro parênteses aqui, por acaso, a gente foi descobrir depois de 4 meses de namoro que os nossos pais se conheciam desde a Da infância e infância. adolescência. Eles moraram na mesma rua, a gente foi descobrir isso só depois de 4 meses de namoro. É, Então, assim, isso fez toda a diferença. Sim, Né? Nossos pais participaram muito de todas essas fases que a gente citou, desde a gente se conhecer, a todas as nossas brigas e retornos, e sempre apoiaram muito esses movimentos, sofreram muito, também. de repente sofreram mais até do que a gente em determinadas Sim, situações, mas e hoje são, inclusive, nossa rede de apoio com as crianças, né? sim, Então, sim. eu não tenho dúvida que
E isso fez toda a diferença, Sim. né? Os Pra gente, exemplos. os exemplos. Os exemplos. Então, assim, aquela história a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Sim, Então, assim, acho que isso, com certeza, se tivesse que sim. pontuar alguma coisa externa, fora da gente, do nosso relacionamento, foi todo o suporte que a gente teve dos quatro. E eu falaria mais um, mas eu acho que a nossa fé. Acho Assim. que guiou a gente. Guia a gente, eu acho que nessa história o tempo todo também. Sustenta a gente, eu acho, né? Sem dúvida, assim, não só ter a mesma fé, mas acreditar que tem algo acima, que na verdade é responsável por tudo isso, né? E eu acho que a gente ouviu ele desde o início, desde o dia que a gente se conheceu, por todas essas situações que a gente passou, a gente escuta muito, Sim. e graças a ele, né, a gente sempre esteve do nosso lado, é, botou a gente para pensar, botou a gente para rezar, botou a gente no cantinho do pensamento várias vezes, Sim. mas sempre mostrou pra gente que a gente estava No junto caminho certo. desde sempre, E no né? caminho Como a certo. gente tem na aliança, né? Sempre desde sempre. Então, assim, nossa história não começou no dia 21 de dezembro de 97. Nosso encontro foi ali, mas com certeza a história das nossas almas vem da eternidade, vai seguir para a Sim, eternidade sim. Te amo. também. Obrigada por tudo. Que a gente deixe esse legado Amém. para os nossos também. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para você também. Obrigada. Vale a pena todos os dias. Amém. Amém. Todos os dias. Com todos os desafios, Com mas todos os vale a pena. desafios. Todos os dias. Te amo. Amém. Bem, se essa conversa fez sentido para você, segue a gente lá no @conversas que faltam, no YouTube, no Instagram. E deixe seu comentário para a gente seguir com essas conversas que para a gente tem sido super importantes. Um beijo grande. Conversas.